Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41. Diz a palavra do Senhor: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse pequeno trecho da palavra de Deus do livro de Atos narra o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Vejamos aqui algumas lições. A primeira lição que nós podemos aprender é que Paulo, ele estabeleceu os líderes, Paulo e Barnabé, estabeleceram líderes em cada comunidade, em cada igreja, e eles tinham o desejo de voltar a essas comunidades para ver como eles estavam indo. Esta tarefa de discipulado é muito importante, você precisa reencontrar aquelas pessoas às quais você começou a dar aqueles primeiros passos na fé, você ensinou a pessoa logo no começo. É importante que o discipulado seja um vínculo de relacionamento para a vida toda. E, portanto, Paulo e Barnabé tinham essa consciência de que eles precisavam visitar novamente as igrejas por onde eles passaram, fortalecer os irmãos para que continuassem firmes, mesmo diante de uma perseguição que ainda era pequena. Nessa época havia, assim, alguns discípulos já haviam sido mortos e tal, mas não era uma perseguição tão severa quanto foi nos dias posteriores de Paulo, Paulo, no final da vida de Paulo, a perseguição foi ferrenha contra os cristãos. No entanto, nós sabemos que essa tarefa de discipulado é muito importante. Paulo e Barnabé se dedicavam a esta tarefa e eles queriam passar nessas igrejas para poder fortalecer os irmãos. No entanto, eles discutiram ali entre eles, Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar o seu sobrinho ou primo, nós não sabemos bem ao certo esse parentesco, mas era parente de Barnabé, e ele decidiu que João Marcos poderia ir com ele. Paulo não achava prudente, já que poderia ser um peso a mais para ser carregado durante a viagem missionária. Percebam que aquele que não ajunta, espalha, Então, aquela pessoa que não contribui para o avanço do evangelho, não contribui ali dentro de uma equipe, pode ser que ele seja uma pedra de tropeço, pode ser que ele atrase o trabalho de toda a equipe. E, portanto, Paulo, vendo essa situação, como João Marcos já havia os deixado lá na Panfilha, quando eles estavam passando pela região de Pérgia, ali pela cidade de Pérgia, chegando em Antioquia da Psídia, então, por isso, Paulo acha prudente não levá-lo. Barnabé insiste e, por isso, há um desentendimento entre eles, e diz aqui que foi um desentendimento tão sério, a coisa foi tão brusca que eles decidiram se separar. E isso, claro que aos olhos humanos é algo muito triste, mas aos olhos de Deus nós vemos que a equipe missionária então foi multiplicada. Então nós tínhamos antes um time de missionários e agora nós temos 2 times de missionários indo para lugares diferentes do mundo. Então nós entendemos que o lado humano é muito difícil de você administrar esse tipo de situação, de desentendimento, às vezes não tem uma concordância dentro do time, mas é importante a gente entender que os planos de Deus são maiores. E, de repente, esse desentendimento, que não foi pequeno, mas esse desentendimento que aconteceu entre Paulo e Barnabé provocou uma multiplicação do trabalho e eles puderam se multiplicar aí em 2 equipes missionárias
Paulo foi com Silas para a região da Cilícia, para visitar ali as igrejas de Listra, Icônio, Derbe, para a Ásia Menor, enquanto Barnabé e João Marcos foram para a ilha de Chipre. De igual importância também, não tinha uma região mais ou menos importante, mas um foi para o norte, o outro foi para o sul, e isso fez com que o trabalho se multiplicasse ainda mais. Bom, dentro da igreja, outra lição aqui que a gente pode tirar, né, que dentro da igreja nem sempre vai haver concordância. E tem muita gente que fica assim com uma utopia de que dentro da equipe precisa ter concordância sempre. Nem sempre vai haver concordância, mas nós precisamos entender que o nosso trabalho é feito para o Senhor. E quando nós temos esse entendimento de que as coisas são feitas para Deus e que nós precisamos dar o nosso melhor, fazer com excelência, a equipe vai entender o contrassenso ali, vai entender as opiniões divergentes e eles vão chegar num acordo em relação ao que fazer e ao que não fazer. Isso é muito importante, meus irmãos. E o líder da equipe tem um papel preponderante nessa circunstância. Quando há divergência, o líder da equipe precisa entrar ali no meio e ele precisa acalmar os ânimos, né, quando possível, e ele precisa também discernir, né, qual é a opinião que vai fazer com que a equipe tenha ali mais gás e consiga ir mais longe de acordo com os objetivos estabelecidos. Então é importante entender isso e Paulo nos dá essa lição, né? Na verdade, essa narrativa aqui nos dá essa lição importante de que nem sempre vai haver concordância, mesmo dentro da igreja. Eu acredito que o Espírito Santo ele pode mover o time, pode mover a equipe e todos podem até concordar. Me lembrei agora de uma ilustração, quando a Bíblia foi traduzida, a Bíblia do Antigo Testamento, né, foi traduzida para o grego, a versão dessa Bíblia ficou conhecida como Septuaginta, né? Então a Septuaginta foi a tradução dos 70. 70 pessoas se reuniram lá na cidade de Alexandria e pegaram todo o Antigo Testamento, 70 homens aí importantes e tal, né, sábios da Bíblia, conhecedores da palavra de Deus do Antigo Testamento, eles pegaram, fizeram a tradução em separado e diz a tradição que quando eles juntaram, compilaram todos os 70 escritos, todos estavam iguaizinhos, né? Então não havia diferença entre eles. Diz a tradição, então, que houve aí um consenso entre 70 pessoas, 70 estudiosos da Bíblia em relação à palavra de Deus. E eu acredito que o Espírito Santo ele pode sim mover as pessoas e a equipe num consenso, numa só direção, todos na mesma opinião, né? Mas quando há divergência, é importante ver aí o que dá para fazer, o que não dá para fazer. É importante que a equipe esteja unida e, se não for possível manter a equipe unida, que a equipe seja multiplicada nas tarefas que precisam ser feitas. Amém? E mais uma lição aqui, né? Que quando eles saíram, né, e dividiram, se multiplicaram aí, né, nós percebemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor dessa igreja. Deus é o Senhor da igreja desde lá do livro de Atos e é o Senhor da nossa igreja nos dias de hoje também. Então, Ele, como sendo o Senhor dessa igreja, Ele tem um carinho especial pela sua igreja. Ele tem um carinho especial pelas pessoas. Ele deseja que as pessoas conheçam o Evangelho. Então, embora haja desentendimentos dentro da igreja, haja divergência, a missão de Deus não pode ser perdida. A missão de Deus de propagar esse Evangelho, a boa notícia de salvação para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas. Então, isso não pode deixar de acontecer. Nós podemos até passar por circunstâncias de desentendimento, de divergência, mas nós precisamos focar na missão sempre, porque o Senhor é o Senhor de toda a igreja. Então, embora haja essa discordância entre Paulo e Barnabé, ambos continuaram cumprindo o seu chamado.
E isso é muito importante para que a gente leve para as nossas vidas. Mesmo que haja discordância entre você e seu time e sua equipe, né? Se você é casado aí, né? Pode acontecer de repente o marido, a esposa ter uma opinião divergente, né? Quando isso acontece, então é importante que ambos sigam cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão. E quando isso acontece também é importante que, é claro, a Bíblia fala para a mulher ser submissa ao homem, mas ao homem que tem uma missão. E a submissão, né, essa palavra é estar embaixo de uma missão. É importante que a mulher esteja submissa ao homem, mas é importante mais ainda que ambos cumpram a sua missão como servos do Senhor e como pessoas que foram chamadas para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela sua palavra que nós temos em nossas mãos, nós podemos estudá-la, nós podemos ver o quão rica é essa palavra, quão viva é para as nossas vidas. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender qual é a sua missão para as nossas vidas e que, ainda que haja desentendimentos, divergências de opiniões dentro do time, dentro da equipe, às vezes dentro da família, que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso chamado, Pai. O chamado pelo qual o Senhor nos colocou neste mundo, a nossa missão de vida, que o Senhor, ó Deus, produza em nós esse ânimo, essa força para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E que a sua palavra, Deus, seja propagada, que todas as pessoas em todos os lugares possam ouvir do Senhor e que nós sejamos esses instrumentos de propagação da sua palavra. Nós oramos agradecidos pelo dia de hoje e pedimos a sua bênção sobre o nosso dia, sobre tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, então. Até o próximo vídeo devocional. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, ativando o sininho e ficando por dentro de todas as novidades, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e tchau.